Olá, bom dia! Sejam muito bem-vindos a mais um programa Contexto. E o meu convidado de hoje já foi prefeito por 2 mandatos do município de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha. Bom dia! Seja muito bem-vindo, Gustavo. É um prazer tê-lo aqui nessa manhã. Prazer, Franciele, poder estar aqui participando, à disposição, claro, para a gente poder falar um pouco sobre Aparecida, Goiás, o Brasil, enfim. Falar um pouquinho sobre política, falar um pouco sobre a nossa vida, tá? Muito obrigado pelo convite. Imagina, nós é que agradecemos aí a sua disponibilidade, sabemos que tem uma agenda cheia, né? Mas não mediu esforços para estar aqui conosco nessa manhã. Gustavo, eu gostaria de iniciar esse programa fazendo uma breve menção do seu saudoso pai, Léo Mendanha, né? Que foi um homem que não mediu esforços para ajudar no desenvolvimento do município de Aparecida de Goiânia, né? Ele que foi um homem cristão, fiel a seus princípios e muito leal ao partido MDB, não é isso? Meu pai foi um homem extraordinário, acho que está à frente do seu tempo. Tive a oportunidade de ingressar na política muito em função da trajetória, do desejo que eu disputasse um mandato. Alguém que acho que deixou uma marca profunda de trabalho, de história, de compromisso, de lealdade, né? Com a cidade de Aparecida, vereador, secretário, deputado. Foi quem sonhou em trazer o Maguito para a cidade de Aparecida de Goiânia. E eu costumo dizer que o processo de transformação inicia exatamente quando o Maguito veio para a cidade de Aparecida de Goiânia. E a gente consegue ver a evolução da cidade de Aparecida do ponto de vista econômico, social, cultural. Cidade que era marginalizada, enfim. E meu pai foi aquela pessoa que teve a coragem, né? Exatamente, e eu participei audacioso disso porque o ex-prefeito, à época, ex-prefeito de Goiânia, Iris Rezende Machado, convidou meu pai para uma conversa sobre política, né? A eleição de 2008, ali acho que 2006, alguém queria se candidatar em Aparecida, ele falou, não, em Aparecida a gente não faz nada sem falar com o Léo. E ele chama meu pai para conversar, e meu pai fala, olha, tem um nome que se for candidato vai ganhar a eleição, vai fazer um bom trabalho, é o Maguito. O Iris assustou, a história inicia ali, quando o Iris liga para o Maguito, convida ele para vir para Aparecida, e foi meu pai que ousou. Mas meu pai, além dessa boa ação para Aparecida, que foi trazer o Maguito para ser prefeito, foi um homem extraordinário, um bom pai, um bom marido, e um homem que soube realmente cuidar bem de pessoas. Uma referência muito forte, né? Você, Gustavo, se envolveu em trabalho social ainda muito jovem, né? E ainda com essa forte referência no serviço público, né, com seu pai, foi isso que te conduziu à vida política? Sim, primeiro que eu tinha o meu pai como espelho, né? Desde criança, garoto, eu acompanhava meu pai ajudando pessoas, enfim, como secretário, que eu me lembro mais meu pai como secretário de Desenvolvimento Urbano de Aparecida. Depois ele foi ser deputado estadual, e eu por vários momentos, ainda adolescente, enfim, acompanhando essa trajetória. Mas foi de fato a partir do trabalho social que eu desenvolvia, à época ainda namorando hoje minha esposa, a Maiara, a gente líder de jovens da igreja, eu fiz uma viagem até o continente africano, para ser mais preciso em Angola, e ali meu coração se despertou, de fato, entender que na política eu teria muito mais condições de ajudar as pessoas do que apenas estando ali dentro da igreja. E, então, em 2008, eu aceitei o desafio que meu pai me convidou para ser candidato a vereador, e ali começa a minha história, vereador novamente, presidente da Câmara, prefeito por 2 mandatos. Então, na verdade, não foi nem só um legado, né? Foi um propósito também. Eu entendo que a política é um sacerdócio. Acredito que aquelas pessoas que querem praticar a política do bem, de fato, é uma doação, se colocando no lugar das pessoas, ajudando ao próximo, e eu aprendi isso muito cedo com meu pai, e exemplos que eu tive na minha vida, né? Exemplo do Maguito, exemplo do Iris, pessoas que todos nós que a vida toda militamos em política sabemos identificar como homens de bem, pessoas que sempre se dispuseram para ajudar ao próximo. E a partir também, claro, né, essa relação a partir da igreja, de ajudar as pessoas. Eu falei da África, mas fizemos diversos projetos sociais na cidade de Aparecida, ainda como líder de jovem dentro da igreja, foi que meu coração queimou para fazer política e ajudar as pessoas. Você disse aí que o seu pai foi o grande responsável pela ida de Maguito Vilela para Aparecida de Goiânia, né? Naquele momento você já participava politicamente, ativamente com o seu pai? Olha, eu participei de todo o processo, né? Desde a visita no gabinete do Iris, que eu estava junto, até as convenções que homologaram o Maguito como candidato a prefeito de Aparecida. Então o Maguito, à época, morava ainda em Goiânia, mudou para Aparecida, enfim. As visitas às lideranças da cidade, apresentando a Aparecida.
E eu participei daquele processo ali, claro, acompanhando meu pai, muito como testemunha, né? E tive a oportunidade de fazer um caminho muito parecido quando, junto com o governador Ronaldo Caiado, nós convocamos o Leandro para se candidatar a prefeito de Aparecida. Então, de alguma forma... Foi uma convocação mesmo. Foi um déjà vu que eu vi ali, né, de poder participar desse processo. Claro, esse aprendizado, andando com meu pai, caminhando com o Maguito, participando dos processos eleitorais, dos processos administrativos, foi de fato a minha escola, a minha faculdade. Gustavo, em 2009... Maguito, prefeito de Aparecida, e Gustavo, vereador. Gustavo Mendanha, vereador de Aparecida. Uma cidade marcada, né, pela criminalidade, com frágil infraestrutura, saúde pública, enfim. E quando vocês entraram, vocês mudaram a história daquele município. Ficou conhecido historicamente aí, com um crescimento, uma virada de chave mesmo, né? E você fez parte dessa história. O que você fala para nós sobre essa ascensão do município de Aparecida de Goiânia? Olha, acho que é importante dizer que todos ao longo da história contribuíram, né? Eu não quero aqui apagar a história de alguns líderes que foram importantes. Ademir Menezes, Norberto Teixeira, Sebastião Viana, a família Melo, enfim, pessoas que, de alguma forma, e outros nomes que eu poderia trazer aqui. Mas é inevitável dizer que existe uma Aparecida antes e uma depois de Maguito. Claro. E esse processo, eu participei como vereador, meu pai, secretário do Maguito de governo, acaba que eu fazia uma função quase de um semi-líder de governo na Câmara de Aparecida. Depois eu tive a oportunidade de ser secretário do Maguito, também aprendi muito sendo secretário do Maguito. E a minha ascensão na política, do ponto de vista de liderança, não foi nem como vereador, foi como presidente da Câmara. E aí eu tive a oportunidade de caminhar com o Maguito quase todos os dias. Os grandes projetos que iniciaram no segundo governo do Maguito, eu estive liderando dentro da Câmara como presidente da Câmara. Foi quando, de fato, o Maguito, olhando ainda para um jovem, viu a potencialidade que eu tinha para ser prefeito da cidade. E esses últimos anos, eu posso dizer que boa parte dos projetos ou passou pelas minhas mãos enquanto presidente da Câmara, assim, aprovando, discutindo, dialogando com os meus pares à época, e depois como prefeito de Aparecida, que eu pude dar sequência a tudo aquilo que o Maguito havia iniciado, e mais do que isso, dar um salto, principalmente do ponto de vista tecnológico. O Maguito foi o prefeito do asfalto, o Maguito foi o prefeito dos CMEs, enfim, das UPAs. O HMAP começa com o Maguito e terminado comigo. E eu tive a oportunidade de dar esse salto no sentido de finalizar toda aquela obra que havia se inicializado e colocar também as minhas marcas, né? Por exemplo, o HMAP, uma das maiores conquistas da população de Aparecida, iniciado pelo governo Maguito, finalizado no meu governo. Eu tive a oportunidade, além de inaugurar, finalizar aquela obra, hoje de ter um dos maiores hospitais sendo parceiro do HMAP, que é o Hospital Israelita Albert Einstein. Isso foi uma conquista minha, né? De ir até São Paulo, convidar para que eles pudessem participar do processo seletivo. A relação que eu tinha na época com o embaixador de Israel, a gente conseguiu que o Einstein viesse para a cidade de Aparecida de Goiânia. Depois disso, aliás, tantas obras, cidade tecnológica. Depois nós tivemos um grande desafio que foi a Covid, e que, com muita maestria, o trabalho dos bons profissionais que nós temos na saúde, toda a equipe, nós conseguimos passar e superar isso muito bem. Enfim, então todo esse processo de evolução da cidade, do desenvolvimento industrial da cidade, que já existiam os seus polos, mas a falta de infraestrutura atrapalhava o desenvolvimento. O Maguito começou a construção dos eixos estruturantes norte-sul, eu dei sequência nos leste-oeste, levando o desenvolvimento dos 4 cantos de Aparecida. Conseguimos uma briga histórica, e essa briga foi uma briga minha enquanto prefeito, que foi a municipalização do transporte de Aparecida, porque basicamente o transporte público era pegando o cidadão em Aparecida, levando para Goiânia. E um bom tempo da cidade nós vivíamos em função de Goiânia, seja a parte da educação, saúde ou do trabalho. Hoje a cidade de Aparecida já tem a sua independência, e nesse quesito eu tive que travar uma queda de braço com as empresas de transporte, criando o transporte interbairros, ampliação da rede escolar, enfim, ampliando vagas para as crianças. A tecnologia que eu disse aqui, a gente investiu muito. Então a cidade de hoje ela é uma cidade que respira tecnologia, o vídeo monitoramento, ajudando a combater a criminalidade, e também, claro, com o bom trabalho dos profissionais de segurança, tanto por parte estadual quanto da parte do município. A Aparecida teve um salto de desenvolvimento, e aqui eu não tenho dúvida em afirmar que o pai disso é o Maguito, mas eu sempre dei a minha contribuição. Como presidente da Câmara,
ou como prefeito da cidade. Com certeza. E essa gestão de sucesso acaba que te elevou a responsabilidade em dar continuidade, né, a tudo isso. Como é que foi receber essa gestão dessa forma e manter esse sucesso na gestão administrativa não foi do fácil, município? né? Inclusive a desconfiança da população comigo era grande, né? Os mais otimistas diziam que eu seria o pior prefeito da história de Aparecida. E eu, um homem muito sempre temente a Deus, com todas as minhas falhas, mas sempre acreditei. A minha esposa, Maiara, que foi assim uma pessoa sempre muito presente, não só nas questões sociais, mas estando ao meu lado, a gente conseguiu, acho que, dar sequência. Eu me lembro, antes de assumir o governo, eu me apegava num texto que está no livro de Josué, capítulo 1, que é exatamente na transição do líder Moisés, maior líder da história de Israel, para Josué. E a palavra fala que Deus deu uma palavra de encorajamento para Josué, de ânimo, né? Seja corajoso, seja forte. Eu sempre me apeguei nessa palavra e graças a Deus, depois de 4 anos de mandato, eu fui reeleito com uma votação extraordinária, não só pela sequência do trabalho, do extraordinário trabalho do Maguito Vilela, mas também por nós termos imprimido a marca própria de trabalho, né, do cuidado da pessoa. Eu acho que uma das coisas que nós conseguimos na nossa gestão foi, de fato, humanizar o atendimento ao cidadão, né, principalmente com a inauguração do HMAP. Nós passamos a ser independentes e até aquele momento, com todo o esforço do Maguito, a gente dependia muito de Goiânia, dependia muito do Estado, da rede privada de hospitais. A gente passou a ter a independência na saúde. A gente passou a ter independência financeira quando a gente começou a receber muitas indústrias, gerar oportunidade de trabalho, né? E acaba que isso cria uma economia criativa, né? Então, a gente vive uma Aparecida hoje que é totalmente diferente da Aparecida antes de 2008, exatamente por esse trabalho. Não desmerecendo o trabalho de todos que passaram, mas a gente conseguiu mudar a história de Aparecida. E hoje já não é mais a Aparecidinha, cidade dormitório, cidade violenta, não. É uma cidade segura, universitária, uma cidade com qualidade de vida independente, e onde muitas pessoas que, outra hora, que vinham para Goiás, ou mesmo aquelas que moravam em Goiás, que escolhiam a capital, hoje tem aí uma salutar competição. Se as pessoas vão para Goiânia, para Aparecida, exatamente pela qualidade de vida que nós temos hoje. É verdade. Apesar dessa dificuldade aí, quando você recebeu, nessa desconfiança eleitoral, no seu segundo mandato também, as pessoas já vieram com a confirmação de satisfação mesmo do seu mandato, né? Isso aí também foi muito importante para a sua carreira política. A população de Aparecida sempre foi muito carinhosa comigo. E a gente vive hoje um momento eleitoral diferente, nesse contexto de direita, esquerda, né? E eu, na minha reeleição, eu tive o apoio de todos os partidos políticos praticamente da cidade, exatamente pela forma séria que nós trabalhamos, cuidando das pessoas, colocando-se no lugar das pessoas. Eu sempre tomava a decisão, assinava um documento, eu pensava, se eu estivesse lá, o que eu queria que o Gustavo prefeito fizesse? E graças a Deus a gente sempre foi muito assertivo em nossas decisões. Eu acho que isso fez com que a população de Aparecida não só reconhecesse, né, isso nas urnas, mas de fato o carinho que eu tenho andando na cidade, junto com a minha família, hora num shopping, hora no comércio, hora na rua, e eu me sinto extremamente feliz, contente, né, com essa devolutiva que eu tive com a população de Aparecida por conta do nosso trabalho. Em 2022, você rompe com o MDB e torna-se candidato ao governo. O que verdadeiramente te tornou oposição do governo Caiado, Gustavo? Olha, primeiro que havia um clamor da população para que eu me candidatasse. A população de Aparecida e principalmente de Goiânia, as pessoas pediam que eu colocasse meu nome à disposição. E eu confesso que na minha saída, embora eu tentei ser candidato pelo MDB, e hoje eu entendo muito bem, né, a decisão do Daniel, mas eu entendia que era meu momento. E eu, quando deixei o partido, eu não disse adeus, eu disse um até logo, né? Eu nunca deixei de ter uma boa relação com o Daniel. O Caiado não tinha uma proximidade como tem hoje, né? Embora eu ajudei o Caiado para senador da República em 2018, 2022 eu enfrentei ele, mas enfrentei com muita responsabilidade, com altivez, com muito respeito. Eu acho que isso facilitou muito para que nós pudéssemos nos encontrar novamente, né? E principalmente entendendo que a partir de 2026 o Daniel seria o candidato a governador. Eu não me vi em condições de disputar uma eleição novamente. As pessoas às vezes me perguntam, sabe, por que você não ficou na oposição? Por que você não ficou para enfrentar o Daniel? O Daniel é filho do meu mentor, que é Maguito. O Daniel é um grande amigo. Se a gente fosse aqui esmiuçar a história, se em 2016 eu tive condição de ser candidato, eu fui em função muito do apoio que o Daniel me deu enquanto deputado federal.
e a gente é amigo. Então, quando eu entendi que, de fato, o candidato seria o Daniel, o candidato do Caiado, eu não tive dúvida em reaproximar quando o Daniel me procurou. Tive uma conversa franca, só eu e o governador. Falei, governador, o Daniel que é o candidato mesmo? E o governador afirmou, falou, Gustavo, o Daniel é o meu candidato, eu não vou apoiar outro candidato, você pode ficar tranquilo. Meu coração ficou em paz para me poder ter essa reaproximação e, enfim, e hoje caminhar junto com o governador Ronaldo Caiado, com a dona Gracinha e com o Daniel, que eu não tenho dúvida que fazem um grande trabalho. Se Deus quiser, a partir de 2027, esse trabalho vai ter sequência. Você nos contou aqui que teve uma grande influência ou até mesmo uma imposição aí com o nome do atual prefeito de Aparecida de Goiânia, né? Como você avalia a gestão dele hoje, até hoje, né? Eu na verdade, eu fui um grande defensor e aí eu posso dizer que o Leandro, a princípio, não queria ser candidato, mas vendo, infelizmente, o caminho que a cidade estava tomando, o adversário que nós tínhamos, que eu conheço muito bem a história, não teria capacidade de tocar a cidade, eu falei, Leandro, você precisa ser candidato. E aí, junto com o governador, com o Daniel, pegamos no braço dele, sacudimos ele e ele aceitou o desafio. Acho que o primeiro ano foi um ano difícil, até por conta da situação que, infelizmente, a gestão passada deixou, uma série de problemas do ponto de vista financeiro, do ponto de vista estrutural, enfim. Não pagaram nem a folha de dezembro, então o Leandro começou essa gestão com muita dificuldade do ponto de vista, de fato, de caixa. Mas o que eu noto já, aí a partir de setembro, foram as coisas voltando à sua normalidade, a cidade de Aparecida volta a respirar desenvolvimento, e eu não tenho dúvida de afirmar que no final desses 4 anos as pessoas vão se lembrar do Maguito, vão se lembrar do trabalho que nós fizemos e vão reconhecer o Leandro como um grande trabalho. Então eu estou do lado dele, colaborando muitas vezes com ideia, com conselhos, mas sabendo da capacidade do Leandro de gestão, da capacidade de diálogo e entendendo que ele faz e principalmente no final do mandato as pessoas vão ter assim um alto índice de satisfação, como nós já começamos a notar nos dias de hoje. Ótimo. Vamos falar um pouquinho de política. Quais são os objetivos políticos de Gustavo Mendanha nesse momento? Olha, eu coloquei meu nome à disposição como pré-candidato ao Senado Federal, entendendo o momento importante que o país vive, de pessoas que possam, claro, defender princípios que nós acreditamos e sempre defendi, a família, defender o setor produtivo, defender o nosso estado de Goiás, mas, sobretudo, pensar nas pessoas mais simples e mais humildes, como o governo federal pode ajudar essas pessoas, como nós podemos ajudar para que as pessoas saiam da informalidade para a formalidade, como nós podemos ajudar os municípios que passam, talvez nos momentos mais difíceis, né, com discussões de projetos que sejam importantes, por exemplo, como o Pacto Federativo, que está aí travado já há muitos anos, e estar também ao lado, colaborando com o nosso governador, que eu tenho certeza que será o Daniel Vilela, junto com a dona Gracinha, que a gente faz força para que ela possa ser aí a mais bem votada da história de Goiás. E aí, com toda a inteligência que meu Deus me deu, com humildade, estar ao lado desses para poder ajudar o povo goiano, celebrando as grandes conquistas, mas nos grandes desafios e problemas está à disposição do governador Daniel e estar principalmente à disposição do povo goiano. E com a experiência também, né, Gustavo? Essa tem que contar, é muito válida na política, né, também. Eu tenho experiência do Legislativo já, né, fui vereador por 8 anos, sendo presidente da Câmara por 2 vezes, em 4 anos eu fui presidente da Câmara de Aparecida, sendo gestor e prefeito nos momentos mais desafiadores que a sociedade humana, né, enfrentou aí nos últimos séculos, que foi a Covid, e é com essa inteligência, é com responsabilidade, defendendo princípios que nós acreditamos, estando ao lado também, nós esperamos que o governador Ronaldo Caiado possa ascender à presidência da República, trabalhando de mãos dadas para o desenvolvimento do povo goiano. E aí eu me coloco com muita humildade, eu sei que nós temos aí bons quadros e bons nomes, mas colocando meu nome também à disposição do eleitor, obviamente agora pré-candidato ao Senado, mas no momento oportuno como candidato, trabalhar muito para ajudar o estado de Goiás. Então o Senado já está definido? Eu estou definido para disputar essa cadeira. Óbvio que nós precisamos da homologação do partido, convenção e tudo aquilo que a legislação, formalidades, né? Das formalidades da lei, mas estou à disposição sim para disputar como candidato ao Senado Federal. Ainda nas eleições, qual é a sua avaliação sobre a pré-candidatura do governo Caiado à presidência? Olha, é um desafio hercúleo, né? Hoje nós temos aí essa polarização entre
o atual presidente, o ex-presidente. Agora, semana passada, o seu filho Flávio foi escolhido como candidato. Nós temos que entender que é uma força, né? Mas eu acredito muito que o Caiado, que sempre representou e defendeu a direita brasileira, pelo bom governo que ele faz, e é o governador mais bem avaliado de toda a federação. E mais do que isso, eu acho que essa eleição ela tem um tema, né, que será assim preponderante nas discussões, que é a segurança pública. Nenhum governador dos estados tem a condição de, sendo presidente da República, fazer o que o Caiado fez. Eu acho que essa temática, além do social, tantos outros temas são importantes, mas eu acredito que o tema da segurança pública é um dos mais importantes. Eu acho que esse tema, nos debates, nos programas eleitorais, vai colocar o Caiado, quem sabe, a pé de igualdade aí. Quem sabe nós temos a condição de vê-lo no segundo turno. E se for presidente da República, seria um grande privilégio para todos nós goianos. Eu tenho certeza que isso traria muitos investimentos para o estado de Goiás, além da gente pensar em todo o povo brasileiro, que infelizmente sofre muito com essa atual gestão, ver um presidente da República como o governador Ronaldo Caiado. Essa semana, o Flávio Bolsonaro se declarou, né, candidato. Como você vislumbra essa possibilidade aí da candidatura dele? Olha, é um nome forte, né? Ele representa todo esse espólio do ex-presidente Bolsonaro. Flávio é um senador atuante, é alguém que tem uma voz, é uma pessoa que tem bagagem, mas eu acredito muito na experiência do governador Ronaldo Caiado, eu acredito muito, né, naquilo que o governador pode oferecer enquanto experiência para esse debate, né, e quem sabe a gente possa realmente ver o governador como candidato a presidente se despontar. E uma coisa nós sabemos, independente de quem vá para o segundo turno, toda a direita brasileira vai se unir contra esse que aí está, que não tem mostrado a que veio. Voltando para o nosso estado de Goiás, qual a sua opinião sobre o atual governo Caiado do nosso estado de Goiás? Olha, eu acho que o governador tem feito um trabalho extraordinário, não é? O governador resolveu o problema da segurança pública, a gente coloca isso aqui como um ponto forte do seu governo. Na área social, é impressionante o que o governador e a primeira-dama Gracinha têm feito pelo povo goiano, né, em todos os seus projetos, atendendo as mães, atendendo os jovens, as crianças, atendendo as pessoas carentes e que vivem em vulnerabilidade. Um trabalho que é feito nos 4 cantos do estado, independente do prefeito ser aliado do governador ou não, tem lá a força forte e a presença forte do governo na área social. Na saúde, que o governador, com as policlínicas, conseguiu ajudar um pouco nesse grande problema que era as pessoas terem que se deslocar para Goiânia para buscar tratamento. Hoje você tem essas clínicas que são regionais, facilita muito para salvar a vida de pessoas que passam a dificuldade, enfim. O governador teve uma atuação também na pandemia, que eu acho que colocou o estado de Goiás mais rápido no seu desenvolvimento, na retomada econômica, é um ponto muito forte que o governador teve, além do desenvolvimento econômico. O estado de Goiás é um estado que continua, cada dia que passa, crescendo, buscando e melhorando os seus índices, e a gente torce para que isso possa ter continuidade. A gente não pode parar com as grandes obras de infraestrutura. Importante dizer que o governador tem feito obras também que vão facilitar o escoamento de produção, facilita o deslocamento diário de pessoas que transitam no estado de Goiás. A gente poderia falar da região metropolitana, e aí eu que fui prefeito posso dizer como nosso povo sofria, que é um problema sério, mas que as pessoas muitas vezes não enxergam, que é a questão da rede de esgoto. Aparecida tinha um problema sério, nós estamos chegando aí em quase universalização da água e do esgoto, e isso aconteceu a partir da gestão do governador Ronaldo Caiado, o desenvolvimento que o governador trouxe para o entorno de Brasília, que era um problema sério também, talvez nós que moramos aqui na região metropolitana de Goiânia, a gente não consegue enxergar, mas foi uma outra área de atuação que o governador teve aí um grande carinho. Então tem muita coisa para mostrar, e o que a gente quer de fato é que isso possa ter sequência, isso possa continuar. O entendimento que nós temos que o Daniel tem toda a capacidade, a partir de abril assumindo o governo, a gente vai ver aí que o Daniel vai dar sequência a essas grandes obras, né? O Cora, por exemplo, que eu também poderia falar, que é uma obra, talvez uma das mais sonhadas pelo governador, que é médico, né? E a gente que, principalmente, já foi gestor, sabe quanto que a população muitas vezes sofre por não ter acesso a alguns tipos de tratamento. E um dos problemas que nós enfrentávamos no estado era exatamente
o tratamento e o combate ao câncer. O Cora já é uma realidade. E a gente espera que venha muitos sonhos, né? A gente espera que possa continuar modernizando o Estado, nós possamos continuar vendo essa alegria que o povo goiano tem e essa aprovação recorde que o governador tem, exatamente por conta desse trabalho sério e desse desenvolvimento que ele trouxe para o nosso Estado. Você falou muito da esposa. Maiara Mendanha vem construindo uma carreira aí, né? Existe uma pretensão política para ela na vida pública? Olha, ela sempre se coloca aversa a essa ideia, né? Ela sempre diz que estando ao meu lado, enfim. E se eu cheguei onde cheguei, eu até brinco que ela tem mais participação do que eu. Às vezes alguém chega, eu quero ser candidato, quero ser o apoio. Eu falo, olha, o meu apoio é 40%, 60% da Maiara. Então a Maiara, de fato, ela faz parte dessa história. E nos meus primeiros anos de política, ela não era muito adepta à política, ela ficava só realmente em casa. Mas a partir da minha eleição de prefeito, ela entrou e fez um trabalho extraordinário. Maiara é, com certeza, uma das grandes forças e vozes femininas que nós temos no estado de Goiás, mas ela não demonstra o interesse de disputar a eleição, mas sempre estando ao meu lado. Então, eu tenho esse orgulho, esse privilégio de ter uma pessoa que sabe se colocar no lugar das pessoas, faz e sempre fez, né? Eu disse, desde jovem a gente faz isso, um trabalho social fantástico. Ela tem uma inteligência, uma sagacidade, e faria bem se ela quisesse disputar, mas ela não tem esse interesse. Mas eu tenho a alegria, a felicidade de tê-la sempre ao meu lado em todos os projetos que eu sempre estive. Então pode haver essa possibilidade aí, né? E nós precisamos de pessoas assim, como você mencionou aí, Gracinha Caiado, né? A sensibilidade feminina tem transformado muito aí na vida pública, né? Eu acho que vocês, mulheres, têm essa sensibilidade, né? Então, às vezes o homem é muita razão, né? É um equilíbrio, né? A mulher, ela consegue ter esse equilíbrio, esse olhar sensível, né? Muitas vezes até sensitivo, de entender o que as pessoas precisam. Eu recente agora, Dona Gracinha me convidou para fazer uma visita em uma comunidade carente da cidade e acaba que a Maiara, por algum motivo, não pôde ir. E eu cheguei numa comunidade bem carente, bem carente. Quando eu cheguei, as pessoas me viram e algumas, quem não conhecia a Dona Gracinha, depois eu apresentei. Pessoa muito simples, muito humilde. Primeira pergunta que me fizeram, cadê a Maiara? Tá vendo? Dona Gracinha virou para mim, eu tinha que ter trazido a Maiara, não era você não. Mas a verdade é porque ela sempre teve esse carinho. A Maiara sempre... E esse reconhecimento também, né? Não, e ela sempre fez questão de estar na ponta, né? Que tem secretários, secretárias, enfim, pessoas que ficam muito dentro do gabinete. A Maiara sempre gostou de entregar, de estar junto, de participar. De sentir mesmo, por isso né? que as pessoas têm esse reconhecimento, esse carinho com ela. Principalmente as pessoas mais humildes da cidade. Que maravilha. Nós iniciamos essa entrevista fazendo uma breve menção ao seu pai. E eu gostaria de encerrar essa entrevista também usando palavras dele, que ele usava, né? Ele gostava sempre de falar aqui sobre, fazer uma menção bíblica, né? Que é 2 Timóteo. Combati o bom combate. Terminei a corrida. Guardei a fé. Então eu quero te agradecer. Muito obrigada por ter vindo aqui, aceitado o nosso convite, vindo aqui falado um pouquinho de política, um pouquinho de você, da família, né? E que você continue combatendo o bom combate e guarde sempre a sua fé. Primeiro, agradecer a oportunidade de poder estar aqui, todos vocês que nos assistem, o meu carinho, e reafirmar aqui o meu compromisso com a Aparecida, com Goiânia, com o Estado de Goiás, colocando meu nome como pré-candidato ao Senado Federal. Se for da vontade de Deus, com muito carinho, com muita inteligência, quero estar ajudando o Estado e, claro, sempre à disposição de todo o povo goiano. Um beijo no coração de vocês, obrigado pelo convite. Nós que agradecemos, viu? E a você de casa, eu agradeço a sua companhia. Sábado de manhã, às 9 horas, em ponto, estaremos aqui novamente e eu espero você. Muito obrigada, um excelente fim de sábado. Fiquem todos com Deus.